Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós continuamos a olhar para o Evangelho de São Lucas e estamos no capítulo 5. Temos vindo a falar de vários assuntos da vida de Jesus Cristo. E os assuntos que nós temos visto são realmente assuntos importantes para nós. São assuntos que se encontram relatados de alguma forma nos Evangelhos de Mateus e de Marcos também. Chamamos a esses três Evangelhos os Evangelhos sinóticos. São Evangelhos que são semelhantes, pois relatam episódios idênticos, ainda que com ênfases diferentes, como nós já temos vindo a falar. Nós vamos hoje olhar para este capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. E no verso 1 diz assim: Um dia estava Jesus à beira do lago de Genezaré e a multidão apertava-o, porque queria ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos parados junto à praia. Os pescadores tinham saído e estavam a lavar as redes. Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco de terra. E sentou-se e do barco ensinava a multidão. Vemos aqui que a multidão estava tão sedenta de ouvir a palavra de Deus que se ia aproximando mais e mais de Jesus, que o iam empurrando junto à água. Chegou a um ponto que Jesus já não teria mais condições para permanecer de pé diante da multidão. Tal era a grandiosidade da multidão que o rodeava. Chegou ao ponto de ele pensar, bem, o melhor é mesmo eu entrar dentro de água e ali poder então falar com a multidão. E assim pensou, assim fez. Pediu a Pedro então o seu barco emprestado e entrou dentro do barco e usou esse barco como púlpito para falar então à multidão. Esta imagem aqui sugere-nos que temos muito a aprender com estes pescadores. Certamente temos que aperfeiçoar muito olhando para o exemplo que eles deram ao seguir Jesus Cristo. Jesus tinha desafiado estes homens a serem pescadores de homens, não só pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Alguém que lança o Evangelho e, no fundo, aqueles que desejam, então, vêm para Cristo. No fundo, essa deve ser a mesma atitude daqueles que proclamam o Evangelho. As pessoas não nos rejeitam a nós ou não rejeitam a nossa forma de falar. Nós temos que falar aquilo que a Bíblia ensina. E as pessoas devem de receber a palavra de Deus e pôr em prática nas suas vidas. É uma decisão pessoal, sua. É você que nos está a ouvir que tem de decidir. Não tanto se me gosta de ouvir falar ou não, talvez não aprecio muito o meu estilo, não aprecio muito a minha maneira de ser e de estar neste programa, mas o que importa é a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem para lhe dizer. Retenha aquilo que é bom. No fundo é esse o desafio que Deus nos deixa, que possamos ouvir as coisas e reter aquilo que é bom. O Evangelho de Jesus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, verso 4, continua: Quando acabou de falar, disse a Simão: Leva o barco para a parte mais funda do lago, com os teus companheiros e lança as redes. Jesus usou então o barco de Pedro para falar ao povo. Logo após este discurso, Jesus ordena a Pedro que lance as redes para o mar para pescar. Jesus quer ajudá-los na sua pescaria. Quando Jesus apareceu a João Batista, vários discípulos de João o seguiram. Eles queriam saber onde Jesus morava. Estes discípulos eram Filipe, Natanael, Pedro e André. Estavam entre estes discípulos, mas nessa altura não havia uma chamada direta da parte de Jesus Cristo para eles. Aqui os discípulos são chamados para serem pescadores de almas, independentemente da profissão que eles tivessem. Os discípulos ouviram tudo o que o Senhor Jesus disse, e quando Jesus lhes ordenou para lançar as redes ao mar, Pedro declarou: Mestre, andámos toda a noite à pesca e não apanhámos nada, mas já que tu o dizes, eu vou lançar as redes. Pedro, de alguma forma, estava a dizer: Ok, eu obedeço porque és tu que dizes. Pedro era um pescador experiente. Ele sabia que a pesca não se faz naquelas condições. Mas, no entanto, como era Jesus que o estava a dizer, e ele reconhecia a autoridade em Jesus Cristo, então ele obedeceu a Jesus Cristo. Ele fez aquilo que Jesus mandou. Não devemos escutar, no fundo, as palavras que Pedro dá. Ele diz: Porque tu o dizes, eu o faço. Talvez nós devemos ter esta mesma atitude quando Jesus nos ordena fazer alguma coisa.
Senhor, se és tu que o dizes, então eu faço. Talvez Pedro poderia pensar para si mesmo, bem, eu percebo muito mais de pesca do que Jesus Cristo. Ele é carpinteiro, ele foi formado pelo seu pai na área da carpintaria, não de pesca, ele não percebe nada de pesca. Mas, Senhor, como foste tu que disseste, eu faço. E Jesus foi provar a Pedro que ele percebe muito mais de pesca, de carpintaria, de pedreiro, de pintor, do que qualquer um de nós. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, é o Deus Criador de todas as coisas. E Ele conhece muito melhor todas as coisas que qualquer um de nós. É necessário, mesmo na formação que você tem, talvez médico, professor, perguntar a Deus, Senhor, como eu posso realizar esta obra? Algum tempo atrás tinha falado com uma jovem que era veterinária e ela fez esta experiência. Estava diante de uma situação delicada, aparentemente o diagnóstico era para aquele animal que estava a sofrer, e ela orou pedindo a Deus, Deus mostra-me, dá-me sabedoria como eu devo tratar este animal. E ela fez algo que não era propriamente aquilo que lhe parecia à primeira vista. Tomou iniciativa numa outra área e de facto veio a revelar-se que aquilo que Deus a orientou a fazer era exatamente aquilo que o animal necessitava para ser salvo. Se ela tivesse demorado mais tempo, provavelmente fazendo a ação clínica que ela pensava, porque o diagnóstico apontava numa certa direção, talvez aí o animal tivesse morrido. Mas é assim, Deus percebe muito mais de animais, de pessoas, de pesca, de pintura do que qualquer um de nós. É bom nós perguntarmos a Deus, Deus, como queres que eu faça isto? E certamente Deus tem gosto em estar consigo nessa relação e quer certamente acompanhá-lo também na sua profissão, no seu ministério. Podemos notar então aqui que, de alguma forma, eles agiram em obediência a Jesus. E por isso, vemos o que diz o texto no verso 6. Deitaram as redes à água e apanharam tanto peixe que eles ficaram quase a arrebentar. Vemos como Jesus parece perceber do assunto. Pedro não acreditava muito que Jesus saberia de como resolver este assunto, mas o facto é que assim que eles lançaram as redes à água, apanharam tanto peixe que as redes iam quase rebentando. Jesus é o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, e Ele percebe de todas as coisas. O verso 7 continua, e fizeram então sinal aos companheiros que estavam num outro barco para ir ajudar. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que quase se afundavam. Quando Pedro viu aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Diante desta ação milagrosa de Jesus, Pedro reconhece quem ele é e reconhece também quem Jesus é. Talvez Pedro estava com preconceitos relativamente a Jesus, pensando, como eu já disse, ele é carpinteiro, a sua formação é de carpintaria, não percebe nada de pesca. Mas ao ver esta ação de Deus, ele reconhece que Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso. Talvez está na hora de você se ajoelhar como Pedro diante de Jesus Cristo e dizer, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador, eu confesso o meu pecado, eu quero abandonar o meu pecado e aceito-te como meu Senhor e Salvador. Eu aceito a tua direção na minha vida. Essa oração certamente fará toda a diferença na sua vida de agora em diante. Pedro tinha essa atitude de perceber com humildade quem era Jesus. Quando nós reconhecemos com humildade quem é Deus, então Deus vai agir na nossa vida. Quando fazemos as coisas à nossa maneira, com os nossos próprios recursos, quando queremos ficar no nosso orgulho pensando que nós é que sabemos o que fazer, como fazer e não pedimos orientação a Deus, a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Deus dá graça. Então quando nós ficamos no nosso orgulho, é possível que as coisas se tornem bem mais complicadas, bem mais difíceis. Quando nós somos humildes e reconhecemos as nossas dificuldades, Deus vem em nosso auxílio. O verso 9 continua, tanto Simão como os que estavam com ele ficaram pasmados com a enorme quantidade de peixe que tinham apanhado. O mesmo aconteceu com os companheiros de Simão, que se chamavam Tiago, João, filho de Zebedeu. Jesus disse a Simão, não tenhas medo, daqui em diante serás pescador de homens. Jesus queria mostrar claramente a estes discípulos que ele tinha toda a autoridade e todo o poder, quer sobre a sua subsistência, quer sobre a natureza, quer sobre a vida espiritual. E Jesus está a desafiar estes homens a um novo ministério, a uma nova tarefa. Essa tarefa era de proclamar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, tornarem-se pescadores de homens. Provavelmente eles precisariam de perceber que quem é que iria cuidar da sua família agora em diante, como é que eles iriam resolver o seu problema de sustento. E Jesus estava a dizer,
Quem resolve essas coisas sou eu. Basta eu dizer, lança as redes e tens peixe mais que suficiente para vários dias. Quem dirige o sustento, quem cuida de vocês a partir de agora sou eu, se vocês se tornarem pescadores de homens. Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E esta é a grande mensagem do Evangelho, é que Jesus Cristo trouxe a salvação para todos. Os judeus, disse o apóstolo Paulo, pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria. Porém nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Esta é a mensagem do cristianismo. É que temos um Cristo crucificado que perdoa os nossos pecados, mas temos um Cristo ressurreto que está vivo e ouve as nossas orações. Não precisamos, por isso, de outro intermediário qualquer, pois Jesus é o único e exclusivo, o único caminho para o céu. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a decisão cabe-lhe a si de tomar e seguir a Jesus Cristo. O verso 12 do Evangelho de São Lucas continua a dizer, uma vez estava Jesus numa outra povoação onde havia um homem cheio de lepra. Mal viu Jesus, inclinou-se até ao chão e pediu-lhe, Senhor, se tu quiseres, podias curar-me. Jesus tocou-lhe e disse, quero sim, fica curado. E ao dizer isso, logo o homem ficou são. Mais uma vez Jesus compadece de um homem que estava socialmente excluído. A lepra era uma doença terrível nesta época. Ainda hoje continua a fazer muito mal a quem infelizmente sofre dela. No entanto, a exclusão social era talvez o estigma maior de quem era leproso. E Jesus aproxima-se desse homem e lhe toca e diz, quero que fiques são. Jesus vem e compadece daquele que era socialmente excluído. Jesus olha para aqueles que estão necessitados. Jesus olha para aqueles que estão fracos. No fundo, o que este homem fez foi reconhecer mais uma vez quem Jesus era. Ele reconheceu que Jesus poderia libertá-lo dessa sua enfermidade e por isso se aproximou de Jesus, sabendo que era Jesus que tinha toda a autoridade para o libertar, para o curar. O verso 17 continua a dizer, estava Jesus um dia a ensinar, entre os ouvintes estavam sentados alguns fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia, bem como de Jerusalém. O poder de Deus estava com Jesus para curar os doentes. No Evangelho de Marcos, nós temos um relato bem mais longo deste episódio aqui, que é relatado em Lucas. Jesus cura este pobre homem por causa da fé dos seus amigos. Jesus perdoou os seus pecados, os pecados deste homem, e esses pecados conduziram-no, então, a uma cura completa. A sua paralisia não o podia deixar movimentar. E Jesus, vendo a fé deste homem e vendo a fé dos seus amigos e a perseverança, então diz, os teus pecados te são perdoados. Este diálogo ali os fariseus ficaram perturbados, pois não percebiam se Jesus teria ou não autoridade para isso. Para eles Jesus não teria, mas Jesus mostrou claramente que ele tinha toda a autoridade no céu e na terra. E aqui quem fez a diferença foram de facto esses amigos. Talvez você está a viver uma situação desse género. Tem um amigo que está como que paralítico, não se consegue movimentar, está rodeado e maniatado com os seus pecados. Talvez ele precise do seu amparo para ser conduzido até Jesus. Vamos ver o texto que diz aqui no verso 22. Porém Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, disse-lhes, o que é que estão a pensar lá no íntimo? Que será mais fácil, dizer a este paralítico, os teus pecados são perdoados, ou dizer-lhe, levanta-te e anda? Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Voltando-se então para o paralítico, disse, sou eu que te digo, levanta-te, pega na tua enxarga e vai para casa. Ele levantou-se imediatamente à vista de todos, levantou e levou a enxarga a quem estava deitado, e foi para casa dando graças a Deus. Ficaram todos tão maravilhados, que davam louvores a Deus e diziam cheios de admiração, o que vimos hoje é extraordinário. Vemos aqui como Jesus Cristo mostra a estes seus inimigos, a estes fariseus, a estes homens incrédulos, como ele tinha poder sobre todas as coisas, inclusive é para perdoar pecados. Estes inimigos de Jesus sabiam perfeitamente que só Deus tinha autoridade para perdoar pecados. E ao reconhecerem que Jesus poderia fazê-lo, eles estariam a reconhecer que Jesus era o Messias. Jesus era Deus feito homem. Era Deus que veio ao nosso meio para nos perdoar os nossos pecados e nos levar de volta a Deus. Por isso, eles não estavam dispostos a reconhecer tal coisa. O verso 27 continua a dizer, depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no posto de cobrança. Disse-lhe, vem comigo.
Levi deixou tudo, levantou-se e foi com Jesus. Aqui encontramos neste texto a chamada de Levi, ou, como uma outra forma de chamar o nome de Levi é Mateus. E este aqui então é o relato mais pormenorizado, vamos encontrá-lo no próprio Evangelho de Mateus. Esta chamada aqui é só uma referência que Lucas faz a este facto. O verso 29 diz: Depois deu em sua casa grande banquete em honra de Jesus, e tomaram parte também muitos cobradores de impostos e outras pessoas. Os fariseus e os doutores da lei puseram-se então a criticar os discípulos de Jesus e perguntaram-lhes: Por que é que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e outra gente de má fama? Jesus então lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Esta era a grande missão de Jesus Cristo. Os fariseus não percebiam de facto esta linguagem. Eles não entendem que aqueles que necessitam de Jesus são de facto aquelas pessoas carenciadas, que muitas vezes são considerados pessoas até de má fama, pessoas até que estão à margem da sociedade. Jesus veio para todos aqueles que sentem no seu coração que necessitam de Deus. Não quero dizer com isto que uma pessoa normal, entre aspas, não precisa de Jesus. É óbvio que precisa. No fundo, só vai ao médico quem reconhece que está doente. Então, no fundo, é esta a mesma lógica. Só quem reconhece que é pecador é que se aproxima de Jesus Cristo, independentemente da sua condição. Vemos aqui Mateus, ou Levi, era de facto um homem socialmente bem colocado. Era um homem que era cobrador de impostos. Mas, no entanto, era alguém que era considerado como um ladrão, como um mentiroso, porque estava ao serviço dos romanos. Mas mesmo assim Jesus veio também para esses, para aqueles que são discriminados e colocados de lado. O verso 33 diz: Fizeram-lhe então ainda outra pergunta: Por que é que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam tantas vezes e fazem orações, e os teus discípulos comem e bebem? Jesus respondeu: Poderão obrigar os convidados de uma boda a jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Lá virá o tempo em que hão de jejuar, porque o noivo lhes foi retirado. Jesus apresentou-lhes depois esta comparação: Ninguém corta um bocado de roupa nova para cozer em roupa velha. Se fizer isso, estraga a roupa nova e o remendo não vai ficar bem na roupa velha. Ninguém deita vinho novo em vasilhas velhas, porque o vinho rebenta-as, perdendo-se desse modo o vinho e as vasilhas. Portanto, o vinho novo deve ser metido em vasilhas novas. E ninguém deseja beber vinho novo depois de ter bebido vinho velho, pois acha que o vinho velho é melhor. Então Jesus Cristo aqui traz algumas comparações do dia a dia, de questões muito práticas, para nos explicar alguns princípios espirituais. E era esta linguagem que os fariseus não entendiam. Eles não percebiam que Jesus Cristo não queria remendar uma religião. Jesus trazia uma nova vida. Jesus trazia um novo relacionamento entre Deus e o homem. Não se tratava de dar um retoque de cosmética à religião judaica. Não, Jesus Cristo trazia algo completamente novo. A relação com Deus passaria a ser estabelecida numa base de uma nova aliança. Essa nova aliança foi estabelecida no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E é por isso que o nosso relacionamento com Deus hoje não se baseia mais nas nossas obras, no nosso bom comportamento, mas baseia-se sim na graça de Deus, na bondade de Deus para conosco. Em consequência desse amor que Deus manifestou em Cristo Jesus por nós, nós aí sim vamos certamente obedecer por amor aos mandamentos de Jesus. Mas não é o facto de obedecermos a esses mandamentos que nos faz ser salvos, que nos faz ter vida eterna. A vida eterna depende exclusivamente da nossa confiança e fé depositada em Cristo Jesus, na obra que Ele fez naquela cruz. Este é o novo relacionamento que Jesus Cristo vai trazer. É por isso que Jesus dá estes exemplos aqui. Não se pode remendar aquilo que é velho. Não se pode colocar um vinho novo em odres velhos, em vasilhas velhas, pois elas vão se estragar ambas. Portanto, Jesus traz um novo conteúdo. Jesus traz um novo relacionamento. Jesus traz um novo invólucro também. É necessário nós nos aproximarmos dele nessa perspectiva, sabendo que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão através dele. O Evangelho de Jesus Cristo é esta mensagem nova, completamente nova. É uma mensagem que não envelhece com o passar de 2000 anos. Esta mensagem continua atual e bem prática para cada um de nós. Precisamos de nos aproximar de Deus com humildade, confessando quem nós somos e reconhecendo que Deus é todo-poderoso. É esta a mensagem, se estão lembrados, que os anjos proclamaram nas campinas em Belém.
Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. É que o Deus Todo-Poderoso desceu até à terra, habitou entre nós, fez-se como cada um de nós, se identificou connosco, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Depende de si receber este presente que Jesus Cristo lhe quer dar, a salvação. No fundo, você tem que reconhecer o seu pecado, o facto de ter andado afastado de Deus. Dizer: Senhor, perdoa o meu pecado. Eu reconheço que tenho andado afastado de Ti, que Tu não tens sido o meu Senhor nem o meu Salvador. Talvez me tenha dito que sou cristão, mas não tenha obedecido à Tua palavra como Tu pedes. Eu confesso este meu pecado e Te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero ter essa vida eterna e esse relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Se você fizer esta oração a Deus, a palavra de Deus nos diz que você recebeu a vida eterna. E não é para você se orgulhar, porque isso depende de Jesus Cristo. Alguns pensam que por podermos dizer que temos a vida eterna dada por Cristo Jesus é motivo de orgulho. Não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que se com a nossa boca confessarmos e em nosso coração crermos que Jesus Cristo é Filho de Deus e Deus o ressuscitou dos mortos, então seremos salvos. Esta é a promessa de Deus. Não tem a ver connosco. Tem a ver com o próprio Deus e o cumprimento da sua palavra. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, reconhecendo que só Ele pode fazer a diferença na sua vida. E certamente a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração neste momento. E o poder do Espírito Santo descerá sobre si. Porque essa é a promessa de Deus. Aquele que tem o Filho, esse receberá o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus não tem o Filho. Então, é necessário que nós, ao entregarmos a nossa vida a Jesus, possamos então viver em conformidade com os seus ensinos. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a pessoa de Jesus Cristo e ver como Ele tem agido na nossa vida e como Ele agiu naquele momento. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.